Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O nosso vídeo de hoje é sobre 7 dicas bem importantes para poder você organizar um evento, organizar seu casamento, bodas de prata, bodas de ouro. Nós vamos focar nesse tema hoje, de casamento, mas serve para qualquer tipo de evento. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei e se inscreva aqui no nosso canal. Então, vamos embora para o nosso vídeo. Bom, então a primeira dica que eu quero dar para vocês é para vocês definirem o estilo do seu casamento, do seu evento, das suas bodas. Que estilo que você vai usar? E aí você tem que parar e pensar e conversar com o seu noivo, com a sua noiva, como é que vocês são? Se vocês são muito baladeiros, se vocês gostam muito de sair, ou se vocês são um casal que fica mais reservado, né? Então, assim, tem que pensar um pouco na personalidade do casal. Aí vocês vão descobrir qual o estilo de festa que vocês querem, né? E a gente tem alguns tipos de estilos de festa. Por exemplo, um dos estilos é o mini wedding, que está super em alta, que é aquele casamento, né? Aquela reunião com a família e os amigos mais íntimos, né? Você pode fazer, né? E existe assim locais ou no play do prédio, né? Então, assim, alguns locais mais, né, que dá para poder fazer uma reunião com poucas, quiser. Outro estilo de casamento são aqueles casamentos, né, que a noiva mora numa cidade e o noivo mora em outra cidade. Aí eles escolhem um local, né, e aí chama-se Destination Wedding, que aí a pessoa vai de um local para outro para poder realizar a cerimônia. Então também é bem interessante. Isso é para quem mora num local e o noivo em outro, né? Então acontece, gente, acontece sim. Um outro estilo de casamento é o brunch, né? O que é o brunch? É aquele famoso café da manhã, tipo 10 horas da manhã, marca-se, né? Aí tem o horário do casamento, da cerimônia, e logo após tem aquelas comidinhas, já chegando mais para a hora do almoço, né? Mas começa aí pelo café da manhã e servido um café da manhã bem reforçado e tal. Também é bem interessante para quem quer casar no horário da manhã, tá? Um outro estilo de casamento é o coquetel. O coquetel mais tradicional, né, que é feito após as 16 horas, né? E é aquele coquetel que tem volante, serve salgadinho, serve o bolo, docinho, jantar, essas coisas assim, né? Mais pra frente eu posso gravar um vídeo falando especificadamente de cada tipo, né? Cada estilo de casamento. Mas agora eu tô passando assim mais rapidamente só para vocês terem uma ideia dessa primeira dica, que é saber qual o estilo de casamento que vocês querem. O outro estilo de casamento é o bolo com champanhe, né? O bolo com champanhe é uma coisa também bem tradicional, que é aquele estilo que a pessoa se casa numa igreja, né, num local, e depois distribuído bem casado, uma taça de champanhe para os convidados. Esse é um estilo também bem interessante, né, que para se fazer. E tem também aquela pessoa que quer casar ao ar livre, aí vai escolhe um sítio, né, um local assim para se casar, ou para se casar na praia, né? Então aí o casal ele tem que conversar e ver qual o estilo de casamento que eles querem. Então essa é a primeira dica, você saber qual é o estilo de casamento que vocês desejam, tá bom? A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é sobre o orçamento. Gente, o orçamento é fundamental. Claro que no decorrer da preparação né, da organização do evento, do casamento, da bodas, o orçamento pode dar uma variada, porque os preços mudam, né? Mas algumas coisas que têm que ser fechadas com antecedência, vocês já podem listar e ver que orçamento que eu vou gastar. Eu quero gastar X, eu tenho X para gastar. Então tem que trabalhar dentro daquele orçamento. E é uma variável, a gente sabe que no decorrer da preparação pode acontecer uma despesa ou outra, porque, né, conforme você fala assim, vou gastar X, mas aí conforme você for entrando em contato com as pessoas, com os serviços, aí você vai vendo que vai dar uma mudada, mas você tem que ter a noção de quanto você quer gastar naquele evento para que você não saia muito daquele foco ali que você tem, né? Daquele orçamento que você tem.
Então, o orçamento é a segunda dica bem importante que a gente está dando hoje. Tem que definir esse orçamento com antecedência. A terceira lista, gente, não menos difícil, que é a lista de convidados. Gente, que coisa difícil é fazer lista de convidados. Nossa Senhora, como é difícil, porque você tem que definir a quantidade de pessoas que você quer no seu evento, né? Isso vai fazer toda a diferença. Ah, eu quero um evento para 100 pessoas, para 150 pessoas. Ah, quais são essas pessoas que vão estar dentro dessa lista? A gente sabe que no decorrer do tempo, quando vai chegando mais próximo, né, da entrega dos convites, algumas pessoas não vão poder ir no evento, aí você vai ter que substituir, né? Depois eu vou pegar e vou fazer um vídeo detalhado sobre cada uma dessas dicas que eu estou passando para vocês. Mas essa terceira dica da lista de convidados, a quantidade de convidados é fundamental o casal definir para saber como ele vai organizar o seu casamento, tá bom? Então, pelo menos a quantidade, a lista de convidados, ele já tem que ter uma ideia, mesmo que depois mude um pouco, mas troque, né? Às vezes a pessoa não pode ir, vai substituir por outra, mas a quantidade de convidados, ele já tem que ter em mente a noção de quantas pessoas ele vai querer naquele evento, que é para poder ele organizar tudo, tá bom? Então, lista de convidados, aí o terror das noivas tem que estar aí a postos, né? E tem que estar certo, né? Bom, então outra dica, quarta dica, é a data e o horário do casamento. Gente, a data e o horário até dá para poder mudar no caso de algum imprevisto, mas a data, claro, né? Se a pessoa teve o imprevisto, é óbvio que vai poder mudar, dependendo do local que se vai fazer. Mas a data e o horário são fundamentais. Você definir por quê. Ah, eu quero casar daqui a um ano no dia do meu aniversário, um exemplo. Aí então eu tenho que ver tudo com muita antecedência para poder eu saber que tudo que eu quero vai estar disponível no dia do meu aniversário. Então a data e o horário são fundamentais, porque às vezes você quer uma data muito específica. Por exemplo, quero casar no dia que comemora aniversário que a gente se conheceu. Dia 2 de dezembro, daqui a 2 anos, um exemplo. Então, eu tenho que me organizar para que tudo esteja, né, disponível para essa data. Então, eu tenho que marcar com muita antecedência, certo? Então, data e horário fundamentais também. A quinta dica que eu quero dar para vocês é a assessoria. Gente, a assessoria é muito, muito importante. Tem gente que fala assim, eu sei como organizar, vou fazer sozinho. Às vezes, gente, não dá. Às vezes a gente chega num certo momento que a gente precisa de alguém para poder orientar a gente, para dar uma luz, para dar um norte para onde a gente seguir. Então, a assessoria é fundamental. Ela vai ser aquela pessoa que vai te orientar em relação a contratos, a fornecedores, a organizar o evento. Então, quem aí está pretendendo fazer um casamento, uma bodas, né, um evento aí, a assessoria é fundamental, gente, tá bom? A sexta dica que eu quero dar para vocês é o local aonde vai ser realizado o nosso casamento ou a bodas. Aonde? Em que local? Em que igreja? Né? Às vezes a pessoa quer casar na igreja dos sonhos. Um exemplo, eu quero casar na Candelária, ou quero casar em uma determinada igreja, e aquela igreja, a agenda é muito cheia para casamento. Então, se você tem o sonho de casar naquele local, você tem que ver com muita antecedência para ver se tem a data disponível que você deseja para realizar o seu sonho, para se casar lá. Então, o local da cerimônia, aí você tem que ver com bastante antecedência. Claro que tudo, né? Mas principalmente isso, porque, por exemplo, se eu tenho um sonho de casar numa igreja e essa igreja é muito cheia, e tem as datas e horários muito apertados, então eu tenho que ver com muita antecedência. Então, o local da cerimônia é fundamental também. Outra coisa importante, o buffet, o local aonde será realizada a sua festa, né? Não é o buffet, o local da festa, o salão, digo, né?
Então, aonde vai ser esse salão que vai ser realizada a festa do meu casamento? Ah, é um local muito disputado? Também tenho que ver com muita antecedência. Porque, por exemplo, se eu quero casar num salão que tem festa praticamente todos os dias, então a gente já sabe que a agenda desse salão é muito cheia. Então eu tenho que ver aí com 1, 2 anos de antecedência para ir lá ver se tem a data que eu quero. 1, 2 anos, um ano no mínimo. E é bem apertado já, porque tem local que o pessoal reserva com muita antecedência. O local que eu fiz a minha bodas de prata, por exemplo, eu reservei com mais de um ano de antecedência. Então, é realmente um local muito cheio. Então, isso aí é uma coisa que o noivo, a noiva tem que estar em comum acordo e tem que pesquisar com antecedência, tá bom? Então, o local é aí uma dica que não pode deixar passar, tá bom? Bom, pessoal, a sétima dica que eu quero passar para vocês são os fornecedores. Os fornecedores determinados, né, tem que ser agendado antes. Por exemplo, o fotógrafo é um fornecedor. Então, o fotógrafo só aceita um evento por dia. Então, se você quer aquele fotógrafo, gosta do trabalho dele, já viu vários trabalhos dele aí, já acompanhou e gosta do trabalho dele, então você tem que ir lá conversar com ele, ver a disponibilidade de data, se ele está livre para a data que você quer e ver os tipos de álbum, os tipos de foto, como é que é o trabalho dele, se faz filmagem, como é que é tudo, e você ir lá e fechar esse orçamento com ele. Falar as fotos que você quer. Ir lá falar com ele. Por quê? Se você deixar muito para cima, você vai correr o risco de não conseguir aquele seu fotógrafo no dia do seu evento. Então, você tem que marcar com muita antecedência, né? Porque senão você vai correr o risco de não ter aquele fornecedor tão sonhado ali no dia do seu evento. Ah, um determinado local é o fornecedor, um determinado salão, então você tem que, né, marcar com antecedência. Ah, uma pessoa que faz determinado tipo de lembrança, é muito disputado, então você tem que falar com antecedência. Então, assim, você tem que ter em mente quais são os fornecedores que você vai precisar para o dia do seu evento para poder você marcar com muita antecedência, principalmente fotógrafo, gente, foto, filmagem, esse tipo de fornecedor você tem que agendar com muita antecedência, tá bom? Então, gente, essas foram as 7 dicas que eu deixo para vocês. Eu realizei a minha bodas de prata agora há pouco tempo, em janeiro. Então, eu vou deixar passando aí nos cards para vocês o vídeo das nossas bodas. Então, eu resolvi vir aqui trazer para vocês algumas dicas para ajudar vocês a organizarem o casamento, a boda de vocês, tá bom? E vou deixar aí passando o link, né, dos nossos vídeos e aqui embaixo o link da nossa playlist do Diário da Noiva, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Clica, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está organizando casamento, bodas, né? Se inscreva aqui no nosso canal. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!